Vamos discutir agora notícias que estão rolando, tem pesquisas inclusive de especialistas e tal, de que a geração Z não sabe usar o computador. Jovens, tá? Provavelmente tem parte milenarista aí também, mas pessoas que cresceram na era digital não sabem usar o computador. E isso tá virando um problema. E como? E é muito contra, eu vou usar essa palavra de novo, é contra-intuitivo, porque a gente esperava que a galera já fosse sair da maternidade aprendendo pelo menos o Ctrl-C, Ctrl-V, sabendo fazer, né, gente? Então, com matéria A Veja, jovens não sabem mais usar computador, professores e pais reclamam de comportamento antiquado da nova geração. Aí eles vão me bloquear daqui a pouco. Não só Mas isso. não saiu só na Veja. Saiu no Estadão também. Saiu na BBC, no Estadão. Há muito tempo tá saindo essas coisas agora. Eu li há um tempo atrás sobre o problema que tá tendo em alguns cursos universitários nos Estados Unidos, porque os alunos que estão entrando agora não sabem criar pastas, estruturas de pastas no Windows. O professor fala assim, porque se não me engano, era uma matéria de arquitetura, e o professor queria que eles organizassem os projetos por pasta. Tipo, você vai colocar seu nome, aí vai criar uma pasta, nessa pasta você vai colocar não sei o quê, você vai criar outra pasta, nessa você vai criar essas subpastas para poder dividir essas coisas assim, assim, assim. Os alunos não sabiam fazer isso. Eles não sabiam. As pessoas hoje em dia estão crescendo sem saber editar um documento no Word ou fazer um PowerPoint. E exatamente com a geração que cresceu na era digital, né? Eu fui atípico na minha geração porque meu pai era de TI, então eu tinha computador em casa. Sim. Mas da minha geração teve gente que só na idade adulta teve contato com o computador. Eu fui ter contato, eu tive um treinamento na adolescência que eu fui fazer isso, minha mãe falou, é importante que eles aprendam computação. E eu fui fazer uma aula, mas não aprendi nada. Usar mesmo e virar... dominar o negócio foi quando eu já tava na faculdade, aos 17. Assim. Era muito comum o tal do curso de computador, porque a galera precisava pro trabalho, mas não tinha computador em casa. Aí você ia pro curso para poder mexer, para quando você chegasse no trabalho, você fosse contratado, poder colocar no seu currículo que você tinha curso de informática. O grande problema disso agora é porque, apesar da gente estar vivendo no mundo digital, as pessoas estão crescendo com smartphone e com aplicativos que facilitam muito o uso. Vou dar um exemplo, principalmente se você tem um iPhone, tá? Mas com Android também é verdade, embora com Android ainda tenha gerenciador de arquivo mais robusto. Que é o seguinte, você nunca organizou um arquivo seu, se você tem um iPhone. Muito provavelmente você nunca organizou se você tem um Android. Ele simplesmente, se você tirar uma foto, ela aparece para você na galeria, no imagens e coisa do tipo. Se você salvar um documento, eventualmente quando você precisar dele, vai aparecer, vai clicar em compartilhar e vai estar lá em algum lugar aparecendo para você. Você não vai precisar criar uma pasta para colocar ele dentro e organizar as coisas dessa forma. Então o que acontece é que os dispositivos que a gente usa hoje, eles são feitos para usar de forma intuitiva. Tipo assim, você não precisa aprender de fato para usar. É para você entregar na mão da sua avó, né? Que nunca teve contato com um eletrônico daquele tipo na vida e com algumas explicações básicas, em um dia ela tá familiarizada com o treco. E um dia ela está no submundo do WhatsApp repassando fake news para o resto das vizinhas. Ela tá lá com os patriotas. Esse que é o grande problema. Mas quando você vai trabalhar com computadores para trabalho, você precisa de ter um conhecimento um pouco mais avançado. O computador não mastiga aquilo tudo para você, porque você não está na frente dele só para consumir conteúdo. Você está para executar alguma função, de repente produzir alguma coisa. E não só isso, cada empresa, cada função, cada projeto no qual você se envolver vai ter uma aplicação diferente. Então não tem como um sistema operacional de computador ser tão intuitivo quanto o de celular. Porque quando você compra o celular, já está meio determinado o tipo de coisa que você vai fazer nele. Então, esse que é o grande problema. A galera não está aprendendo. E para a galera dos Estados Unidos, nos Estados Unidos está surgindo muito reportagem sobre isso, para a Gen Z está sendo ainda pior. Porque lá, a Google meio que venceu a luta, ou está vencendo, já venceu totalmente, a luta pelo mercado educativo. Todas as escolas que estão digitalizando nos Estados Unidos, ou quase todas, elas estão fazendo isso via Chromebook, que é normalmente um laptop que roda o sistema operacional da Google, que é basicamente o Chrome, só que ele pode rodar também aplicativos de Android, que é um sistema operacional bem diferente daquele que as pessoas vão encarar no ambiente de trabalho quando ficarem mais velhos, porque elas vão usar ou Mac ou Windows.
Então as pessoas estão indo para a escola, primeiro elas só têm celular, só sabem mexer em TikTok e coisa do tipo. Quando você coloca um computador na frente delas, é um Chromebook, elas estão usando para questões educativas, tá? E também não é um sistema que é tão complexo e executa tantas funções quanto um Windows ou um macOS. E quando elas finalmente chegam na faculdade, no mercado de trabalho, elas não sabem mexer no PC. Elas não sabem. Eu acho que a principal coisa que tá pegando hoje, até o Mac é meio culpado por isso também. Também, o Mac que também. é o gerenciamento de arquivo. Porque no Windows, também se você tiver usar Linux e coisa do tipo, você organiza as coisas por estrutura de pastas. É como as coisas são tradicionalmente organizadas. E meio que a filosofia do celular, tanto no Android quanto no iPhone com iOS, e também no Mac, é você não precisar organizar arquivo. Cai tudo em documentos e você usa o Alt Tab lá para achar. Então isso é um problemaço. As pessoas não estão aprendendo, apesar de nascerem na era digital, não estão aprendendo a usar o computador. A gente saiu de uma geração, tipo assim, o número de pessoas que manjavam de tecnologia, ele foi aumentando. Mas antigamente, quando o número era menor, quem sabia muito mais. Tipo, a galera da geração X, né, que é a que veio antes dos milenaristas. É uma galera, tipo, um Bezos da vida, um Elon Musk e tal. E tá nos 50 agora. Essa geração, eles não sabiam só montar computador. A galera sabia... Construir, né? Soldar chip na placa. Do zero, né? E fazer o treco. Tinha galera desse nível. A minha geração, os milenaristas, a gente ainda manja um pouco. A gente não sabe, tipo assim, a maior parte das pessoas, em geral, tá? A galera que manja tecnologia. É um grupo um pouco maior que manja, é um pouco mais popularizado o treco. Era na época, né? Antes dos celulares, hoje todo mundo usa. Mas quem sabia um pouco menos da geração anterior, mas sabia bastante. Por exemplo, eu sei montar um computador, eu sei montar e, tipo assim, eu sei fazer manutenção e coisas do tipo. Se der um problema, eu consigo diagnosticar. Inclusive, esse computador que tá rodando essa live aqui foi eu que montei e tal. Só que, tipo assim, eu não é um conhecimento um pouco já abaixo do que era antes, né? Você compra os componentes prontos e você monta. Aí depois vem a galera da Gen Z que só sabe usar, né? Acho que tá vindo um alfa agora, que é a próxima, que, tipo assim, só sabe clicar na tela. A galera tá com 11, 12 anos agora, né? Acho que sabe menos ainda. Eu vi um contraponto interessante do Guilherme Tavares aqui, que tem vários testemunhos das pessoas corroborando essa ideia, mas o Guilherme Tavares fala, por pior que seja, acho que é um reflexo de tecnologia mais popular do momento. Passamos de cartões perfurados para comandos no MS-DOS e da interface gráfica para o celular. Hoje, essa geração já faz edições de vídeo incríveis só pelo celular, por exemplo. Ele tem um ponto, de fato, a galera faz cinema com edição de vídeo no CapCut. Mas outras habilidades, e aí que é o problema, que são habilidades que as pessoas vão usar para sua formação, estão sendo desprestigiadas. Então, assim, não é todo mundo dessa geração que vai produzir vídeo, né? Agora, provavelmente todo mundo vai precisar saber imprimir um documento. E tem o testemunho do rapaz aqui, deixa eu pegar o nome dele. Fiquei doido essa semana, o Igor. A atendente da clínica não sabia imprimir, não sabia encontrar um arquivo. E isso gera custo, claro. Para o paciente, perde tempo, para o dono da clínica. Esse que é o grande problema. As pessoas sabem fazer isso. Vídeo pro TikTok, a galera consegue editar, consegue fazer uns trecos mega elaborados. Mas quando você vai e, tipo assim, você vai pro mercado de trabalho, né? Aí você precisa de uma habilidade para fazer uma coisa básica com o PC. O fato das pessoas não saberem como é que encontra uma pasta, isso custa para a empresa. A gente vai ter que voltar com a popularidade dos cursinhos de computador. Lembra que tinha cursinho de computador em toda cidadezinha tinha. Faça um curso de informática. A gente vai ter que começar a voltar com esse tipo de coisa, ter que ensinar nas escolas, porque a galera vai pro mercado de trabalho e não sabe fazer função básica, né? Olha uma coisa prática de um ensino que, assim, é geral, né? Todo mundo que fizer a universidade, por exemplo. Eu sou professor de história e ensino a BNT básica no ensino médio para trabalho impresso. E eles, os alunos, têm muita dificuldade com formatação e também não sabem lidar com drives virtuais, que é exatamente isso que o Leon está falando, a criação de pastas, os atalhos, os teclados. Você vê que, assim, já é um problema que impacta meio que o dia a dia das pessoas, né? E ele continua, o governador de Minas Gerais enviou Chromebooks para todos os professores da minha escola. Eles são muito limitados. É muito grande para ser um celular, muito pequeno para ser um note. Não só isso, as funções são limitadas também, tá? Ele consegue rodar aplicativo de Android, o Chromebook, mas ele é basicamente as funções que você executaria dentro do Chrome, que você faz dentro do seu navegador, e com algumas coisas adicionais, tá? Então, tipo assim, dá pra você fazer muita coisa ainda, porque, tipo assim, você consegue rodar Google Docs, dá pra você editar um documento no Google Docs. Só que o grande problema é que quando as pessoas forem pro
ambiente... E eu não tô falando mal do Chromebook. Para mim, o Chromebook é uma revolução, em termos de popularização e digitalização do ensino, tá? A Google, inclusive, teve uma época de disputa dela, acontecendo mais ou menos, mas ela meio que já venceram com a Apple, né, no mercado norte-americano. Por isso que a Apple tinha o iPad de $250, né, que era o mais barato de todos, porque ela estava meio que lutando por esse mercado ainda. Só que aí não teve como mesmo, porque o iPad você tem que comprar um teclado, que é um custo adicional, e também, tipo, em questão de tempo de suporte, a Google começou a oferecer, tipo, 8 anos de suporte, de atualização de coisa para o computador. Você pode comprar o computador no início da high school, que são 4 anos, que é o ensino médio de lá, e levar o computador com atualização até o fim da faculdade. Então, tipo assim, se tornou uma proposta muito interessante, principalmente para pais, né? De fato, o Google Chrome é impressionante. Só que o problema uma vez que você usou ele na escola, você não desenvolve o conhecimento básico, a habilidade básica para usar computadores profissionalmente, ou até na faculdade, dependendo da função que você tiver que exercer. Porque quando você for para o mercado de trabalho, você vai estar usando Linux, você vai estar usando Windows, você vai estar usando Mac. Você vai estar fazendo funções muito mais complexas do que as que você só pode fazer dentro de um browser, que é o Google Chrome. A galera falou, não, cara, tá brincando comigo, eu tenho 13 anos, sou o cara cheio da minha escola, montei um computador e tal. Você é exceção. Quando a gente fala de geração, é porque você tem uma curva, vai ter uns pontinhos fora da curva, mas o movimento, assim, o que vai impactar mercado, estatística e tudo mais, é isso que tá aparecendo. Quantas pessoas na sua escola sabem montar um computador? Da sua idade, assim, da sua geração? É diferente. Eu quase tive um treco, porque a assistente mudou minha planilha de gestão para o drive virtual pessoal dela e tirou até o meu acesso. Ela não entendeu nada. Nossa! Imagina! É porque você pode criar esses drives que, tipo assim, dependendo do seu login, só você tem acesso e coisas do tipo. Usam muito em empresa, né? Porque as coisas não ficam hospedadas na sua máquina local, então se o seu computador pifar, você não perde seus arquivos. A empresa, obviamente, fica com total acesso a tudo que você está produzindo dentro dela, que é uma coisa que ela quer, mas também você consegue compartimentar para cada funcionário. Então, tipo assim, não fica todos os arquivos de todos os funcionários numa grade, né? Em que todo mundo tem acesso, que pode apagar arquivo dos outros e coisas do tipo. Já aconteceu muito disso, da galera... Teve caso de gente que foi demitida e era a única pessoa que sabia mexer com determinados sistemas. E aí a pessoa foi demitida e simplesmente levou embora, porque estava nos acervos pessoais e ninguém da empresa... Isso aconteceu assim com uma pessoa que eu conheço. Ninguém da empresa sabia disso, demitiram o cara e foi uma demissão meio tensa. O cara simplesmente levou tudo embora. A Alura tem curso de Eu Não Sei Nada de PC? PCs, primeiros passos. Vai ter inclusive uma imersão agora. Daqui a pouco vai ter, ó. Aqui, aperte o botão para ligar. Vamos fazer, meu bem. Depois que você usar, você tem que desligar. Não pode ficar ligado, não tem bateria nele. E consome muito. Mas era cada coisa, né? Eu lembro quando a gente ouvia as histórias, porque a gente teve uma época que os computadores, né, os CPUs, tinham uma chavinha. Essa história é maravilhosa, cara. A gente ria demais disso, né, da geração passada. Que achava que ligava ali na chavinha, igual um carro, né? Não, meu pai trabalhava com TI e eu lembro quando os computadores começaram a aparecer em casa, computadores domésticos que dava pra você comprar no Brasil. Teve umas coisas antes, assim, TK2000, TK80, que eram basicamente umas versões brasileiras de produtos do exterior, que tinha aquela coisa de substituição de importação e coisa do tipo. Mas eu lembro quando começou a chegar os computadores de fato, que a gente tava mais ou menos em paridade com o tipo de tecnologia que tava do lado de fora, que, se não me engano, pós-Collor abriu determinadas coisas na década de 90. E aí as pessoas começaram a comprar 386, 486, vinha com Windows 3.1, 3.11. E aí começaram as histórias. Foi mais ou menos pra época que eu fiz estágio e curso de montagem e manutenção, tá, gente? Eu fiz quando era adolescente. Aí eu lembro que tinha um documento que circulava entre a galera que fazia montagem e manutenção. Alguém compartilhou por alguma rede, porque isso é meio que pré-popularização da internet, tá? Ia passando e quem soubesse a história ia incluindo. E aquela coisa circulava entre a galera de TI. E tipo assim, tinha cada história bizarra. Tinha um negócio assim, que o cara ligou pra loja, falou assim, meu computador não tá ligando. Meu computador não tá ligando. O que o senhor fez? Eu virei a chavinha e pisei no pedal e ele não ligou. Aí demorou tempo pro técnico entender do que ele tava falando. É porque tinha chavinha de travar o PC. Você podia travar seu PC pra ninguém usar. Não, teve mais um ponto. É mais completa a história. Eu virei a chavinha, apertei o turbo, pisei no pedal e o computador não funcionou.
É porque, vamos lá, o botão de turbo era um problema. O que acontece? O técnico demorou um tempo pra entender que o cara tinha colocado o mouse no chão. O pedal. Ele virou a chavinha, que é o negócio de travar o PC pra ninguém usar. Você podia travar. Na época, tipo assim, tinha senha, mas não tinha. Era tipo, você podia travar. E o cara apertou o botão de turbo, porque antigamente os PCs tinham botão de turbo. Eu vou explicar mais ou menos aqui, a galera que é mais técnica vai explicar melhor que eu. Porque tinha os programas mais antigos que a velocidade de funcionamento dele estava ligada com a frequência do processador. Então você tinha um botão que aí, pra ter compatibilidade com o treco antigo, porque senão eles rodavam muito rápido, tinham jogos que não funcionavam e tal, que as coisas ficavam aceleradas, você tinha um botão de turbo que chamava turbo, mas ele disturbinava o computador, tá? Ele deixava o computador mais lento. O tanto de problema que esse tal de botão de turbo... meu computador tá lento, você apertou o turbo. Tinha uns esquemas assim. E aí o cara fez isso, ele virou a chavinha, apertou o botão de turbo, pisou no mouse. E não ligava o carro, não, entendeu? tinha umas outras também. Esse documento circulou, todo mundo de TI dessa época, da década de 90 deve ter lido. Que a galera ia adicionando. Tinha um cara que fez assim, meu computador não tá funcionando, explicou o que tava acontecendo. Aí o cara virou assim, faz o seguinte pra mim, abre uma janela. Aí o cara, abri. O que você tá vendo? A rua! Mas seu pai viveu uma, não é? A do plástico no teclado. Isso aqui é história da família, entendeu? O chefe do meu pai também trabalhava numa empresa, tá, gente? Só que ele teve um negócio próprio depois de montagem e manutenção de PC, mas ele trabalhava numa empresa e ele era o cara de TI da empresa. Então todo mundo alugava o ouvido dele. Na época da década de 90, você sabia, ser o cara que manjava de computador era tipo ser médico, entendeu? Ah, eu sou médico, cardiologista. Ah, eu tô com um negócio aqui no meu cotovelo. Será que é infarto? Não, tem uma tia minha que tá assim, o que você acha que é? Era aquele nível, tipo assim, era todo mundo achava que podia te alugar e você dava consulta de graça. Aí o chefe do meu pai, o chefe dele mesmo, não tinha nem como negar, tava tentando jogar Wolfenstein 3D, que era popular na época, né? Wolf 3D. Que você digitava no DOS pra poder iniciar ele. O cara falava com meu pai, eu tô apertando aqui, não tá funcionando direito no teclado. Eu tenho que apertar com muita força pro teclado, de vez em quando ele não anda. Não tá funcionando. Meu pai, não tem como não tá funcionando. Não, eu tenho que bater com força, não tá indo. É só de vez em quando que ele anda, de vez em quando ele fica parado e tal. Meu pai baixa na sala do cara. Depois o cara reclamar muito com meu pai. Tipo assim, como meu pai tivesse obrigação. Meu pai tinha ido lá instalado o joguinho pra ele. Ele tá jogando no computador da empresa. Aí meu pai chega na sala dele, tá lá na frente do computador, não tá conseguindo jogar. Batendo no teclado. Meu pai tira o plástico de proteção de cima do teclado dele. O cara olhou com a cara e tipo assim... tá funcionando, meu pai não falou nada. Era esse nível. A gente vai voltar pra isso uma hora, tá? A gente tá voltando. A gente tá vendo esse momento, mas agora são as crianças que não tem. Eu tô tentando lembrar das outras histórias. Tinha umas histórias hilárias, esse pessoal de... Quem trabalhou com TI... Não, quem trabalhou com manutenção e assistência técnica... Nos anos 90, tá? né? Nos anos 90... Viu muita tipo assim, história. vai voltar. Do jeito que tá aqui, vai voltar esse negócio, tá? De gente não saber criar pasta. Eu lembrei da história. Alguém pediu pra eu contar, eu já devo ter contado a história, que essa aconteceu comigo, pessoalmente. Deve ter tido uma versão disso com todo mundo, porque era muito comum na época. Que é o seguinte, a gente usava disquete na época pra trocar as coisas. E teve uma época do pânico do vírus. Nossa, que todo mundo falou que de vírus, não sei se teve matéria na televisão de vírus, aí todo mundo tinha computador, não vai colocar o disquete no meu computador, não. Se você chegasse um disquete perto, parecia que, tipo assim... lepra, né? Exatamente. Sai de reto, Satanás! Lepra de vírus. Ninguém podia... Aí era assim, aí teve uma época do pânico de vírus. Aí viraram pra mim... a pergunta, né? Leon entende de computador. Se eu deixar meu disquete assim, exposto em cima da prateleira, tem um risco dele pegar vírus? Era desse nível a montagem. E vai voltar.